Gênesis 22, versículo de número 9. Amém? Você que vai encontrando, dá um glória, um aleluia, em nome de Jesus. Vou fazer um combinado com vocês aqui, ó. Quando eu vou pregar na igreja pela primeira vez, eu já falo, pessoal, não gosto de pregar, o povo ficar calado. Eles ficam me olhando assim, com esses olhos. Eu vou ficando nervoso, sabe? Eu sou meio tímido. Eu vou ficando nervoso, então não pode ficar calado demais. Tem que interagir, amém? Dá um glória, um aleluia, sei lá. Mas não fica muito calado, não. Em nome de Jesus. Amém? Aí na hora que eu for beber água, aí você dá glória, para não ficar aquele silêncio, aquele marasmo, entendeu? Vamos combinar assim. Tá? Vou voltando para a pregação. Gênesis 22, 9. Vou falar de um homem na Bíblia que eu admiro muito, que é Abraão. Eu já preguei sobre Abraão algumas vezes, mas é engraçado que toda vez que eu paro para ler Gênesis, parece que sempre encontra algo novo para aprender com Abraão. Amém? Gênesis 22, 9 vai dizer o seguinte: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Feche seus olhos. Quero fazer mais uma oração, pois eu creio que a palavra do Senhor, ela é como uma semente, e eu quero orar para que o seu coração seja como uma terra fértil para receber essa semente. Eu sei que Deus vai me direcionar aqui para falar o que Ele quer e não o que eu quero. Então eu quero que o seu coração esteja preparado e que eu possa também ser canal de bênção aqui, a boca do Senhor nesse lugar. Amém? Pai, eu agradeço sobre a vida de cada um, Pai, que está aqui nessa noite. Eu costumo dizer que o Senhor não é Deus de coincidência, o Senhor é Deus de propósito. E cada um que está aqui, Pai, o Senhor tem um propósito nessa noite, Pai. Nada aqui é mera coincidência, nada aqui é acaso, Pai, pois nada foge do controle do Senhor. Então eu oro, Pai, para que corações sejam abertos aqui nessa noite, com terras férteis, para uma semente ser plantada, germinar e gerar frutos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor. Nos permite sair daqui, Pai, mudados, transformados e principalmente confrontados pela Tua palavra, pois a palavra que molda, que transforma, é aquela que confronta. Então, em nome do Senhor Jesus, que haja liberdade para o Santo Espírito agir, e haja liberdade, que seus ouvidos sejam abertos, os pensamentos possam ser levados cativos pelo Senhor, para que cada um aqui possa receber na plenitude do que o Senhor quer para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, começar. Eu preciso de 2 voluntários. Cada um trazer seu celular aqui, por gentileza. 2 voluntários. Arthur e mais um. Do cabelinho ali que eu gosto dele. Vamos lá. Essa mensagem, ela tem um tema e um título. O tema dela é entrega e o título é dar é diferente de devolver. Repita comigo: dar é diferente de devolver. Arthur, vai pro lado de lá. Bom, eu vou fazer um exemplo muito simples. Não, aqui, ó, do lado dele, aqui, ó. Todo mundo consegue enxergar essas coisas. Tá? Arthur, eu quero que você dê o seu telefone para ele agora. Certo? Agora pede de volta, Arthur, o telefone para ele. Não vou nem pedir, não, pai. Não. Colabora. Pede de volta o telefone para ele. Devolve o celular, pai, por favor. Tem que seguir a Bíblia ou eu posso... Não, vai lá, ele tá te pedindo. Tá. Agora, Arthur, pede o telefone dele. Peça teu aí. Como é que é o seu nome, amigo? Jonathan. Ô, Jonathan, o que foi mais fácil? Devolver o telefone que ele te deu ou dar o que nunca foi dele? Olha, como os dois foram meus por um tempo, então... Tá trabalhando no negócio. Não, foi mais difícil dar o meu, olha. Certo, vai, pode voltar e sentar. Tem mesmo que devolver? Ah, eu não sei, resolve vocês. Então vamos lá, galera. O que eu quis exemplificar aqui? Quando o Arthur pede o telefone dele de volta, o Jonathan tem que entregar para o Arthur algo que era do Arthur. Só que quando o Arthur pede para o Jonathan o telefone dele, a cabeça do Jonathan funciona automaticamente. Eu vou entregar para ele algo que nunca foi dele, porque é meu.
Então por isso que dar é diferente de devolver. Quando você dá algo para alguém, você dá algo que é seu para aquela pessoa. Mas quando você devolve algo que ela te deu e ela te pediu de volta. Parece óbvio, eu sei, mas é o ponto que eu queria pegar. E como o Jonathan falou, é mais fácil devolver o que o Arthur deu a ele do que o que ele conquistou. Agora eu quero te perguntar, é mais fácil devolver para Deus o que foi Ele que te deu, ou entregar para Ele aquilo que foi você que conquistou? Pensa aí, não precisa me responder, mas vamos lá. É mais fácil entregar para Deus aquilo que foi Ele que te deu, ou entregar para Ele aquilo que foi você que conquistou? Amém? Então, se dá é diferente de devolver. Só se devolve para Deus o que já foi dele um dia. Não tem como falar que eu devolvi algo para Deus se isso não foi dele um dia. Eu vou abrir alguns versículos aqui na Bíblia. Quem conseguir abrir, pode ir, mas eu não vou pedir você para abrir, porque eu preciso ser um pouco ágil. João 3, 27. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo número 3, versículo número 27. Vai dizer o seguinte, vamos falar de um cara muito bacana na Bíblia, que é João Batista. E João 3, 27 vai dizer: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Vou te explicar o contexto de João capítulo 3. Os discípulos de João questionam João porque Jesus naquele momento batizava mais do que João Batista. O que parece irônico, porque João era o quê? Batista. Só que Jesus batizava mais do que João naquele momento. E perguntou a João: olha, Jesus está batizando mais que você, ou seja, a concorrência está bombando mais que você, o que você vai fazer? E aí João responde: nada chega ao homem se do céu não lhe for dado. Sabe o que está acontecendo em João capítulo 3? As pessoas estão questionando João Batista a importância do ministério dele. Olha, a importância do seu ministério está sendo diminuída. Porque antes você era o único que batizava, e batizava todo mundo. Agora veio um tal de Jesus que batiza e batiza mais do que você. Ou seja, o propósito da sua existência, que está no seu nome, que é ser o João Batista, está sendo diminuído porque tem outra pessoa fazendo mais e talvez melhor do que você. E essa está sendo a importância do ministério de João Batista sendo diminuída. Só que quando João fala, olha, nada chega ao homem, nada é dado ao ser humano se do céu não lhe for dado, ele está dizendo assim: olha, Deus não está me tirando nada, você está pegando de volta. Por quê? Porque quando Deus comissiona João Batista a ser a voz que clama no deserto e prepara as veredas para Jesus chegar, ele sabia, tanto que ele mesmo afirma: é necessário que eu diminua para que ele cresça. Glória a Deus. Então João sabe que aquele momento chegaria na história dele, e ele teria que entregar talvez essa importância do seu ministério, porque vai chegar um momento que Deus ia pedir de volta. Por quê? Porque nunca foi de João, sempre foi de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Romanos 11, 35, eu vou abrir, se você conseguir me acompanhar, amém? Caso não, pode ficar tranquilo que eu vou ler. Romanos 11, 35 vai dizer o seguinte: 35. Ou quem primeiro deu a Deus alguma coisa para que isso lhe seja restituído. Isso aqui é Paulo parafraseando Jó 41, 11. Quando no argumento ali final entre Jó e Deus, é até engraçado falar isso, mas Deus pergunta para Jó: olha, quem me deu algo primeiro para que eu tenha que restituí-lo? É Deus perguntando para Jó, porque no meio da situação de Jó, eu creio que você já conhece a história de Jó. Jó questiona a Deus: olha, por que aconteceu isso, aquilo na minha história? E Deus pergunta para Jó: quem me deu algo primeiro para que eu tenha o dever de restituir? E agora eu te pergunto: Deus te deve alguma coisa? Não, essa eu quero ouvir a resposta assim, bem alto. Deus te deve alguma coisa? Não! Irmãos, tudo que Deus pede na nossa vida, Ele só está pedindo de volta. Sabe por quê? Quando João Batista fala que nada chega ao homem, nada é dado, se do céu não lhe foi dado, quer dizer, tudo que chega na sua mão é porque Deus permitiu que chegasse. Ah, é meu, fui eu que conquistei. Mentira, foi Deus que permitiu que chegasse. As coisas ruins também, porque eu, Victor, eu creio que existem duas vontades de Deus. Existe uma vontade ativa e uma vontade passiva. A vontade ativa é o que Deus quer que aconteça, e a vontade passiva é o que Deus permite que aconteça. Ou seja, tudo de ruim que aconteceu na minha e na sua vida, Deus permitiu. Por quê? Porque nada foge do controle dele. Amém? Amém. Então, aquilo que chega na sua vida é permissão de Deus. Ou seja, se chegou a você, não é conquista sua, foi Deus que deu.
Eu pergunto de novo, Deus te deve alguma coisa? Não. Vamos lá, continuar. Isaías 64:6, esse eu não vou abrir, eu vou só citar. Vai falar que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. O que significa trapos de imundícia, Vitor? No português mais claro e chulo, papel higiênico. Basicamente, trapos de imundícia são um papel higiênico. O que Isaías está dizendo? Olha, por mais que nós tentamos e buscamos a justiça diante da santidade de Deus, os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Você vai entender onde eu quero chegar, porque eu não vim aqui para desanimar a sua fé, ou para sair daqui triste e desanimado. Não é isso que eu quero fazer. Não é isso que a mensagem vai chegar. Mas o que eu quero colocar na sua cabeça aqui, através do convencimento que vem do Espírito Santo, é que quando Deus nos dá algo, Ele pode pedir de volta, porque foi Ele que deu. E é por isso que eu falo que dar é diferente de devolver. Sabe por quê? Porque a gente não dá nada para Deus, a gente só devolve. E quando eu montava essa pregação, irmãos, Deus me pegou de um jeito. Mas me pegou de um jeito. O Arthur já até adiantou. Ele falou que eu toco teclado, sou tecladista, participo do grupo de louvor da minha igreja. E quando eu montava essa pregação, Deus começou a dar exemplos na minha vida de coisas que eu achava que eu fazia demais. E Deus está falando assim, você não está fazendo nada demais, você não está me dando nada, você só está devolvendo. Exemplo, eu pensava, Vitor, e eu vou expor isso aqui para os irmãos, que quando eu tirava 2, 3 horas a mais de ensaio por semana, para os ensaios do louvor, eu estava dando algo a mais para Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Olha, você não está me dando nada demais, você está me devolvendo. Sabe por quê? Quando você começou a tocar, você não acreditava que você iria tocar. Fui eu que levantei e capacitei para tocar. Então não acha que por você ensaiar 2 ou 3 horas a mais por semana, você está me dando coisa demais. Como é que eu fiquei? Um tapa disso na cara, né, moça? Engraçado, o dia que eu ministrei essa mensagem na minha igreja, eu usei o exemplo assim, Deus mandou falar pro tecladista, lá só eu que toco teclado, e todo mundo viu, aqui ninguém entendeu porque... Mas assim, irmãos, Deus ministrou no meu coração, porque muitas vezes nós temos um sentimento de injustiça na nossa história, por achar que nós demos algo demais para Deus, quando nós só estávamos devolvendo aquilo que foi Ele que nos deu. Então muitas vezes eu falo que eu já passei muito por isso. Eu me sentia injustiçado por Deus. Nossa, por que a minha família é assim? Por que isso aconteceu? E não sei o que. Um vitimismo exagerado. Por quê? Porque eu achava que eu ia na igreja 2, 3 vezes na semana, porque eu ministrava louvor, ministrava a palavra, coisas não iriam acontecer comigo por causa disso. Porque eu tinha atos de justiça, como em Isaías 64:6 vai dizer. Só que atos de justiça são como trapos de imundícia. Amém? É nessa parte da mensagem que o pessoal fica calado, gente. É difícil. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu já tentei pregar diferente, mas quando Deus direciona, geralmente é palavras desse jeito. Mas eu tomei para mim, irmãos, que quando uma palavra ela nos confronta, ela nos faz sair diferente. Quando a palavra ela só vem massagear o nosso ego, às vezes a gente sai com sensação de que está tudo muito bom. Mas quando a palavra nos confronta, ela gera mudança em nós. E para às vezes muita gente, quem está ouvindo, acha que é fácil pregar esse tipo de mensagem, mas não é. Por quê? Porque a palavra ela bate na gente primeiro. E toda vez que a gente pensa nela, ela bate de novo. Aí toda vez que você ministra ela bate de novo. Então assim, é uma sequência de surra da palavra, amém? Mas isso é bom. Isso vai fortificando. Amém? E acontece muitas vezes na nossa história que Deus pede coisas para nós. Como assim, Vitor, pede coisas? Deus pode pedir seu relacionamento, a sua amizade, hábitos, costumes, manias, a música que você ouve, Deus pode pedir, as roupas que você veste, Deus pode pedir. Por que, Vitor, Deus pode pedir? Porque Deus está disposto a ver até onde vai a nossa fidelidade. Em Gênesis 22, quando Deus pede Isaac a Abraão, eu creio que Deus estava mais interessado em saber onde estava o coração de Abraão do que seriamente querer mesmo a vida de Isaac. Porque quando Deus chama Abraão, e a palavra do Senhor vai dizer que Abraão era amigo do Senhor, eu creio que quando Isaac, que era o filho da promessa, tão esperado, tão desejado, ele chega, Abraão deve ter ficado muito feliz. Quem não ficaria feliz no lugar de Abraão? Só que Deus queria ver se o coração de Abraão ainda continuava no Senhor. Amém? Gênesis 22:13, eu vou abrir aqui, se não conseguir abrir não tem problema. Gênesis 22:12, perdão. Então lhe disse:
Isso Deus dizendo a Abraão: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Irmãos, eu acho interessante que quando Deus pede Isaac, vamos lá, quando Isaac sobe para o monte para ser sacrificado, ele era filho de Abraão? Sim? Sim? Sim. Quando ele desce do monte, depois de todo o ocorrido, ele continua sendo filho de Abraão? Sim. O que mudou? O que mudou? Sabe qual é a mudança? Isaac sobe sendo filho de Abraão. Isaac desce sendo o filho de Abraão entregue a Deus. E essa é a grande diferença nas nossas histórias. Nós temos pedidos para Deus intervir em situações que nós nunca entregamos para Ele. Ah, Vitor, mas Isaac era o filho da promessa, foi Deus que prometeu. Mas enquanto estava na posse de Abraão e ele não entregou Isaac a Deus, não adiantava. Não adiantava. Então muitas vezes na nossa história nós continuamos batendo cabeça em pessoas, em situações, em dores, em traumas, em angústias, em frustrações. Por quê? Porque nós não entregamos a Deus. Como é que entrega para Deus, Vitor? Não é falar: olha, Deus é seu, toma, Deus, é seu. Não. Quando Deus pedir, entrega. É assim que entrega algo para Deus. É o exemplo que eu dei aqui. Só entregou o celular, o Jonathan só entregou o celular para o Arthur quando o Arthur pediu e ele entregou. Assim que entrega algo para Deus. Sabe por quê? Entrega, o verbo entregar é uma ação e não uma fala. Então entregar é dar, devolver algo para Deus e não falar que entregou. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, e Deus pediu Isaac a Abraão, que era o filho da promessa, e Abraão não negou. Mas quantas vezes eu e você, e eu posso falar de mim com convicção, que Deus pediu coisas para mim e eu neguei? Irmãos, quem aqui já desobedeceu algo claro de Deus? Quem aqui? Mas claramente assim, Deus mandou você beber essa água e você não bebeu. É esse tipo de desobediência que o Arthur falou assim. É aquilo assim que Deus só faltou descer e falar assim: faz assim. Alguém fez diferente? Quem já fez? Qual que é a sensação, irmãos? Péssimo, é desagradável. Eu costumo dizer que é uma das piores sensações que o ser humano pode sentir, porque você perde sua paz. Por mais que no seu visível está dando tudo certo. Não, eu desobedeci, mas está dando certo. Mas sua paz já era. Você não consegue pôr a cabeça no travesseiro. Aí toda vez que você vai dormir, aí vem um negócio que um amigo meu, William, que ele sempre fala assim: crente não tem consciência, crente tem Espírito Santo. E aí, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, vem a consciência, abrir o Espírito Santo, e ele começa a falar assim: você desobedeceu a Deus, você desobedeceu a Deus, você desobedeceu a Deus. Aquilo que eu falei para não fazer, você fez. A pessoa que eu falei para não envolver, você envolveu. Aquilo que eu falei para não fazer, você fez. A festa que eu pedi para você não ir, você foi. E é isso que o Espírito Santo está fazendo, vai trazendo convencimento ao nosso coração. E por que muitas vezes nós continuamos em ciclos e loops infinitos e viciosos? Porque nós achamos que essa voz é a nossa própria cabeça. Irmãos, eu vejo muita gente com dúvida em como reconhecer a voz do Espírito Santo. Como saber que é Deus falando comigo? Vamos lá, é através do arrepio? Eu creio que não. Porque aqui tem um ar-condicionado, eu estou arrepiando, não quer dizer que Deus falou comigo, eu estou arrepiando. É através do quê? Bom, primeiro, eu acredito, aquilo tem motivo para vir do seu coração? Quando Deus dá um direcionamento e fala assim: ora por essa... Como é que é o seu nome? É muito bonito, Stephanie. Fala assim: ora pela vida da Stephanie. Por que o meu coração ia gerar algo para orar pela vida da Stephanie? Não tem sentido. Então a primeira coisa, não vem de nós. A segundo parâmetro para ver se é Deus falando: tem conformidade com a palavra? Tem. Então, se é Deus mandando corrigir, irmão, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo é ótimo corrigir. Amém? E a palavra do Senhor mostra que quem não entrega as coisas a Deus volta para trás. Quem não tem o costume de entregar as coisas para Deus volta para trás. Lucas 22, 31. Eu vou abrir, se você não quiser abrir, não tem problema. Lucas 22, 31. Essa é a hora que eu bebo água, você vai dando glória. Glória a Deus! Que isso, hein? Nem parece que eu tive que pedir ou glórias.
Amém? Lucas 22, 31 vai dizer o seguinte. Isso é Pedro dizendo a Jesus. Não, perdão, Jesus dizendo para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Pedro, porém, respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Qual que é o versículo chave aqui no que eu quero falar? Que quem não entrega geralmente volta para trás. Repara que no versículo 32, Jesus vai dizer: eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Que interessante, meus queridos. Naquele momento, estava ali Pedro, Jesus e os demais discípulos, né, o momento final ali, antes da crucificação de Jesus, antes dele ser levado, ser julgado, escoteado. E Pedro fala que iria com Jesus até a morte. E Pedro falou: olha, e Jesus fala com Pedro: Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei para que a sua fé não desfaleça. E fala com Pedro assim: olha, quando você voltar para mim, fortaleça seus irmãos. Eu lendo isso a primeira vez, na minha cabeça não fazia sentido, porque se Pedro estava lá, como é que Pedro ia voltar para Jesus? Amém? Não parece haver uma certa discordância? Pedro estava lá, falando que ia com Jesus até o final. Aí Jesus responde assim: quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Vamos entender. A gente vai lá em João 21, 3. A gente vai entender por que Jesus fala para Pedro quando ele voltar. João 21, 3 vai dizer o seguinte. Eu vou ler pouca coisa, senão vai ficar muito grande. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E vão lá no 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. 90 metros da margem. Então o que acontece aqui, irmãos? Jesus, antes de morrer, fala assim: olha, Pedro, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, por que Jesus fala voltar? E aqui eu expliquei que Jesus fala voltar. Depois que Jesus morre, Pedro nega, Jesus ressuscita, e Pedro vai com outros discípulos fazer o quê? Pescar. Só que quando Jesus chama Pedro, vai falar assim: olha, você vai ser pescador de homens e não de peixes. Mas por que Pedro, que agora era pescador de peixe, de homem, perdão, ainda tinha barco para pescar peixe? Ele era pescador de homens agora, e não de peixe, mas ele ainda tinha barco para pescar peixe. Sabe por quê? Porque não entregou. Jesus chamou eu e você para uma nova vida, mas muitos de nós não entregamos coisas que eram da vida antiga, como Pedro não entregou o barco. Como é que você é pescador de homem, mas ainda tem o barco que pesca peixe? Por quê? Porque não entregou, e quem não entrega, volta para trás. Sabe por quê? Porque ele sabia que quando as coisas davam errado, ele tinha o barco para voltar. Ele sabia que quando desse errado, ele tinha o barco para voltar. Por quê? Muita gente quer viver Jesus com o segundo plano. Não, eu vi Jesus aqui, se der errado, eu tenho o plano dele. Irmãos, eu quero dizer que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, porque quando ele se entregou por nós, ele entregou por inteiro. Então ele não quer só a minha metade, ele não quer só 66% de mim, ele não quer 2/3 da minha existência, ele me quer por completo, e ele te quer por completo. E por que muitas vezes nossa vida vai voltando para trás? Porque nós não entregamos as coisas da nossa vida antiga. O que era para ser pescador de homens não lançou fora o barco que era para pescar peixe, porque quando deu errado, o que ele fez? Ele voltou. Quando deu errado, ele voltou. E quantas vezes a minha vida e na sua vida é a mesma coisa? Quando começa a dar errado, você sabe para onde você volta. Não, eu vou começar a tratar as pessoas com ignorância, eu vou voltar para o vício que eu tinha,
Eu vou voltar a sair e falar com as pessoas da forma que eu falava. Eu vou começar a ter as atitudes que eu tinha antes de Jesus. Por quê? Porque eu tenho para onde voltar. Eu tenho para onde voltar. Agora eu quero te perguntar: a vida com Jesus ela é tão ruim ao ponto de precisar de um plano B? A vida com Jesus é ruim ao ponto de precisar ter uma segunda escolha? Não, se der errado aqui, eu vou por lá. É igual Enem, não, se eu não passar na Federal, a gente já vai na Uni. É assim que é a vida com Jesus. Jesus espera que a gente viva a vida com Ele, com um plano B, esperando ter algo para dar errado, para a gente ter para onde voltar. É assim que Deus quer que nós vivamos. O interessante é pensar que não é só Pedro que volta, os outros discípulos voltam com ele. Só que continuando no João 21, Jesus pergunta para Pedro, quer ver? Vamos lá, vamos ler, isso aqui eu quero ler. Versículo 26, não, versículo 15, versículo 15 em diante, Jesus vai perguntando para Pedro, então eu vou ter que ler tudo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde, sim, Senhor. O que Jesus fala em seguida? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Assim como entregar é uma ação e não uma fala, amor é ação e não fala. Eu decido amar Jesus e não eu falo que eu amo Jesus. Outra coisa que Deus me pegou e eu não tenho vergonha de dizer, Deus falou comigo assim: se você vivesse tudo que você cantasse. Quem é do Ministério de Louvor? Imagine, irmão, se a gente vivesse tudo que a gente canta. Comece a pensar as canções que você mais gosta. Assim, imagine se a gente vivesse tudo que a gente canta. Deus me pegou nisso e falou assim: olha, muitas vezes essa entrega nossa, ela começa no verbal, mas ela não vira ação. Então Deus pede para entregar. Eu falo que eu entreguei, mas na verdade o meu coração, as minhas ações ainda não entregaram. Quer exemplo? Deus já te falou que a sua vida tem que mudar e determinadas amizades não são para você ir mais. Mas o que você faz? Continua conversando. Isso é entregar? Não é. Por que muitas vezes nós sofremos frustrações e nós temos algumas dificuldades? Eu já passei por momentos da minha vida, eu tive princípios de depressão, já tive crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente não entrega as coisas para Deus. Sabe por quê? Vamos lá, depressão e ansiedade, vou dar esses dois exemplos. Depressão muitas vezes é excesso de passado. A pessoa não consegue entregar e largar o passado. E é por isso que ela continua deprimida. Porque a mente dela já está programada para remoer aquilo que deu errado. Vou falar como é que isso refletiu na minha vida. Eu estava ótimo. Se eu perdesse o ônibus para ir para a escola, a minha mente automaticamente começava a pensar coisas que eu ouvi no passado. Você é um inútil, você não serve para nada, tudo que você tem que fazer é errado. E a mente começava, um ônibus que eu perdi, você tem ônibus toda hora. Mas a mente era programada para remoer as coisas do passado. Então depressão é excesso de passado. O que é ansiedade? Excesso de futuro. O que é ansiedade? O que o ansioso sofre continuadamente? É preocupação, como as coisas vão acontecer, como é que as coisas vão se dar, como é que elas vão se concluir. Isso que o ansioso sofre. Por quê? O depressivo não entregou o passado, o ansioso não entregou o futuro. Irmãos, eu não estou aqui menosprezando uma condição psicológica, eu não estou aqui menosprezando uma doença psicossomática, mas eu quero dizer que Jesus é a resposta para todos os nossos problemas. Parece muito simples de ouvir, e é simples de ouvir, sabe por quê? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. As suas pisaduras nos sararam. Vitor, mas eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico. Não entregou tudo ainda. Não entregou. Vitor, mas o que mais que eu tenho que entregar? Eu oro agora para que o Espírito Santo comece a te convencer aquilo que ainda falta entregar. Porque Deus me falou que quando eu ministrasse essa mensagem, pessoas iriam saber o que precisam entregar. Eu não ia precisar falar, mas pessoas iriam saber o que precisam entregar.
E é isso que eu oro nessa noite. É que você possa ser convencido pelo Espírito Santo que você precisa entregar algumas coisas. Vitor, o que é? Olha, eu vou dar alguns exemplos que Deus já me pediu. Olha, às vezes Deus está pedindo o seu sonho. Como assim o Vitor pedindo o seu sonho? O seu coração sonha algo que não é o que o coração de Deus sonha. Você almeja coisas que não é aquilo que Deus almeja para você. E Deus pede o seu sonho. Muitas vezes Deus pede as suas amizades. Vitor, mas é pessoas importantes comigo, que andavam comigo. Vou contar um testemunho breve. Eu, quando eu me converti, eu não tinha nenhum amigo crente. Eu detestava crente, detestava igreja. Detestava. Eu era criança que sentava na cadeira e ficava emburrado inteiro de cara fechada. Porque eu não queria estar ali. Então, quando eu me converti, eu tive dificuldade muito grande, porque eu não tinha amigo cristão. E eu orei muito tempo. De repente eu percebi que eu comecei a perder muitos amigos. As pessoas começaram a afastar de mim. Mas por quê? Eu queria viver vida de pescador de homem, mas eu não queria abrir mão de pescador de peixe. Eu queria viver a vida de Pedro apóstolo, mas não queria deixar a vida de Pedro pescador para trás. Então Deus vai te pedir pessoas, laços afetivos na sua história, porque não é aquilo que Deus quer mais. Sabe por quê? Porque eterno, irmãos, é só Deus. Ah, mas fulano é muito importante para mim. Deixa ele mudar para outro estado. Vê se continua a mesma coisa. Não continua. Eu não sou tão velho assim para falar com sua voz da experiência. Não sou. Mas na minha caminhada eu já vi gente que eu achei que eu nunca ia viver sem, e hoje passa na rua e nem cumprimenta. Engraçado, né? Sabe por quê? Que é Deus ensinando que dependente só dele. Irmãos, não faltando Deus, irmãos, pode faltar qualquer outra coisa, não faltando Deus nas nossas vidas. Pode ir embora pai, mãe. Não é à toa que a palavra do Senhor fala: ainda que uma mãe que ainda amamenta o seu filho esqueça de ti, eu não esquecerei dele. Sabe por quê? Porque ainda que a frustração comece dentro da sua casa, dentro da sua família, ainda que a sua depressão, ansiedade comece com problemas internos na sua história, na sua casa, Deus não desiste. Ele não desiste e Ele não muda.